A mesa é chamada Ética e Filosofia Prática em Deleuze e Guattari, onde falarão a Annelien Schwartz, aqui da UF. O título da apresentação dela é Perdi o gosto, o prazer, o desejo, a vontade de querer. A questão do desejo enquanto falta em Deleuze e Guattari e Stella do Patrocínio. Também vai falar o professor Fernando Monegalha, da UFAL. Notas para uma pequena ética dos acontecimentos. E o Henrique Souza Bittencourt, também aqui da UF, vai falar, a apresentação dele se chama Duas teses sobre a essência do modo finito em Spinoza e o problema da expressão. Bom, boa tarde a todos. Agradeço muito a Mariana, a todos os organizadores do evento, aí, por esse maravilhoso evento. Eu vou fazer uma leitura de texto, peço desculpas, não tenho um dom de oratória, assim, para me expressar facilmente sem um texto, né? Se ficar um pouco enfadonho, peço a paciência de vocês. Bom, boa tarde, meu nome é Fernando Monegalha, eu sou professor de Filosofia da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. A fala que eu proferirei se intitula Notas para uma pequena ética dos acontecimentos. E antes de iniciá-la, eu creio que seja necessário um breve esclarecimento. Antes de mais nada, eu gostaria de salientar que essa é a primeira vez que me arriscarei nessa área de uma discussão sobre a ética, algo particularmente difícil, ainda mais se tratando de um autor como Deleuze. Com efeito, eu trabalhei minha tese de doutorado com algumas pontes entre Bergson e Deleuze, mas particularmente no que tange a questão do tempo, uma problemática mais metafísica ou ontológica, por assim dizer. Mas atualmente, tenho me preocupado com a questão do acontecimento, pensando como desenvolvimento da problemática da temporalidade. Era basicamente sobre isso que eu pensava apresentar nesse encontro do GT, isso até ver os 7 eixos propostos pela organização. Confesso que primeiramente entrei no estado de pânico relativamente branco. Entre os 7 eixos, não havia nada que se mantivesse na minha pequena zona de conforto, que se ajeitasse ao que eu pretendia apresentar. Eu pensava em apresentar uma fala sobre o acontecimento e eis que a organização do GT me forçava a botar a cachola para pensar. Por fim, pensei que o que eu tenho a dizer poderia ter alguma ponte possível com a discussão sobre a ética e a criação de novos modos de existência. Afinal de contas, pensar o acontecimento é pensar uma subversão completa do nosso modo habitual de ser, o que não deixa de ter claras implicações éticas. Isso ficou bem claro para mim ao refletir sobre o fim deste artigo, dessa fala, em que me debruço sobre o significado ético de uma cena particularmente emblemática do filme Blade Runner. Agradeço, portanto, a organização do encontro por ter me forçado a pensar. O resultado desse exercício de pensamento é o que eu venho apresentar para vocês, no limite de nosso escasso tempo. Passo em todo este preâmbulo a fala propriamente dita. Na filosofia, temos por hábito começar uma indagação propondo primeiramente uma definição do objeto por nós estudado. Assim, seria de se esperar que começássemos essa discussão sobre o acontecimento propondo uma definição do que é o acontecimento. Não dizemos que esse esforço prévio de clarificação conceitual não seja importante. Afinal de contas, acontecimento é um termo equívoco, como tantos outros de filosofia, e é necessário que nos ponhamos de acordo sobre o emprego de tal termo por nós. Mas antes de chegar à questão o que é o acontecimento, seria talvez importante fazer uma outra pergunta, que é para nós a pergunta mais importante, na medida em que a nossa discussão é uma discussão ética, a saber, a pergunta, o que é viver no acontecimento? Essa é a pergunta que nos interessa, primariamente responder, ou ao menos formular, até o término dessa fala. O que é viver no acontecimento? O que significa viver no acontecimento? Em princípio, essa questão poderá parecer estranha a alguns aqui presentes. Afinal de contas, dizemos habitualmente que vivemos um acontecimento, mas não que vivemos no acontecimento. Assim, alguém poderia dizer que viveu o acontecimento da Praça Tahrir no Egito, em 1º de fevereiro de 2011, ou que viveu o acontecimento da ocupação do Congresso Nacional em Brasília, em junho de 2013. Mais genericamente, dizemos que junho de 2013 foi um grande acontecimento, embora junho de 2013 tenha sido composto, na prática, de uma multiplicidade de pequenos acontecimentos. Os protestos iniciais do movimento Passe Livre, a repressão policial em São Paulo, em 13 de junho, a diversidade de grandes protestos em 20 de junho, cada um deles é um acontecimento em si, etc. Sem dúvida, é um uso comum e corrente da palavra acontecimento designar um evento inesperado e extraordinário. E eu não quero aqui contestar esse uso do termo. Mas eu queria lembrar que há, para além desse termo, também há um outro uso possível, um pouco mais filosófico, que é o que me interessará aqui. Para entender que uso é este, gostaria de lembrar de uma observação de Heidegger, em uma conferência proferida em 62, intitulada Tempo e Ser. 1962. A certa altura dessa conferência, Heidegger faz uma observação que é a seguinte: sem dúvida, podemos dizer que, cito ele, a unificação da comunidade econômica europeia é um acontecimento europeu de significação histórica universal.
Esse é um uso possível da palavra acontecimento, Ereignis em alemão, e ninguém tem nada contra isso. Mas não haveria um outro uso possível em que o termo acontecimento pareceria numa acepção mais filosófica, mais, entre aspas, originária, como os alemães gostam de dizer? Heidegger defende que sim, e dedica grande parte de suas análises nesse texto a tentar nos mostrar qual seria essa outra acepção possível. Para compreendê-lo, precisamos realizar uma extensa exegese, a qual não temos condições de fazer aqui. Digamos a respeito dessa outra acepção possível do termo acontecimento, que nela, o acontecimento deixa de simplesmente designar um evento extraordinário e inesperado, para designar a própria origem do ser e do tempo. Como diz Heidegger, a partir do acontecimento aculturador, do Ereignis, dá-se ser, a expressão dele, e dá-se tempo. O acontecimento é, portanto, a condição da erupção conjunta de ser e tempo. Mas que raio isso significa? Para tentar compreendê-lo, é preciso fazer algumas breves reflexões acerca da temporalidade humana. Como se sabe, é um lugar comum, em topos da filosofia do século XX, a ideia de que a temporalidade é uma estrutura básica da subjetividade humana. Ao dizermos isso, não estamos nos referindo à obviedade que o homem é ser temporal, o que a tradição filosófica não cansou de repetir, mas ao fato, muito mais rico e importante, de que a existência humana envolve tanto projetar-se contínuo rumo ao futuro, quanto uma retenção contínua do passado. Como diz a esse respeito Bergson, reter o que já não é, antecipar o que ainda não é. Eis aí, portanto, a primeira função da consciência. Citação. O que caracteriza a existência humana, primordialmente, é sua fundamental abertura para o passado e para o futuro. A nossa existência se confunde assim com a existência de um campo temporal aberto, no qual se processa um complexo jogo de retenções e pretensões, que é, em última instância, responsável seja pela postura de nossos estados subjetivos, seja pela constituição da própria objetividade. Daí que haja uma relação intrínseca entre a problemática do ser e a temporalidade. Com efeito, é a partir desse campo temporal originário que nós mesmos somos que se pode tecer a constituição dos diversos entes com os quais nos deparamos. Por exemplo, é somente pela retenção dos diversos perfis do copo, que eu seguro agora, que esse ente pode aparecer como algo unitário para mim, como um objeto uno, como um copo, em suma. Por mais abstruso que seja o jargão heideggeriano, não há nada de misterioso em dizer que a questão do sentido do ser se reduz, em última instância, à questão sobre a temporalidade. É no tempo, a partir do tempo, com efeito, que os objetos de nossa experiência se constituem, assim como nós mesmos, em última instância. Deleuze dirá a esse respeito, no contexto de uma reflexão sobre Kant, que não é o tempo que é interior ao sujeito, mas é o sujeito que é interior ao tempo. O que tem a ver o acontecimento com tudo isso? Basicamente, se a existência humana corresponde primordialmente à existência de um certo campo temporal aberto, de onde provém esse campo temporal? O campo temporal é o próprio aberto, mas de onde vem o aberto? Essa é a pergunta que nos conduz à questão do acontecimento. Por acontecimento, designa-se aqui a temporalização do próprio tempo, o processo de abertura do campo temporal, a abertura do aberto. Tudo isso pode parecer muito confuso, mas talvez pareça mais simples se nós o traduzirmos no jargão bergsoniano um pouco mais palatável. Como se sabe, Bergson defende em matéria-memória que não existe um único grau de duração possível de nossa consciência, mas uma multiplicidade de graus de duração, pelos quais trafegamos ao longo de nossa vida consciente. O que é um grau de duração? Basicamente, um certo grau de retenção do passado e antecipação do futuro. Uma certa abertura disso que, na falta de um termo melhor, chamamos de campo temporal. Os graus de duração, por sua vez, indicam a intensidade de nossa vida consciente. Transitamos de uma existência menos intensa a uma mais intensa quando transitamos de um grau de duração menor a um grau de duração maior. Para Bergson, a realidade é composta por diversos graus de duração e corresponde a diversos graus de intensidade do ser. Cabe ressaltar que tudo isso ainda está na seara de nossa discussão sobre a temporalidade. Movemos-nos, contudo, para uma discussão sobre o acontecimento quando nos indagamos de onde provém nossa duração propriamente subjetiva e humana. Como se dá essa abertura específica do campo temporal, que caracteriza nossos estados conscientes, sejam eles elementares ou não. Pois a consciência não se produz a si mesma, mas ela irrompe de modo intempestivo a partir de algo que não é, propriamente falando, consciente. Se a consciência é um campo temporal estendido para o passado e para o futuro, podemos pensar o acontecimento como uma irrupção desse campo temporal, como um alastramento de sua abertura, o que provoca, por sua vez, um processo interno de diferenciação dos diversos graus de duração. O famoso gráfico bergsoniano do cone invertido poderia, bem compreendido, nos fornecer uma indicação desse processo de expansão do campo temporal. O que queremos dizer, em última instância, é que no acontecimento, o próprio tempo se abre, no processo em que o presente se cinde para dar origem a um certo horizonte de passado e futuro, que pode, por sua vez, estender-se de forma ilimitada. Há, portanto, uma clara relação entre a discussão sobre a temporalidade e a problemática do acontecimento, a qual, como veremos, Deleuze foi particularmente sensível. Como se sabe, lógica do sentido, que em 2019 faz 50 anos, propõe uma distinção entre dois registros temporais, Cronos e Aion.
Na caracterização proposta por Deleuze, Cronos seria um regime temporal vinculado ao presente vivo. Ele indicaria uma certa estrutura temporal composta por uma diversidade de presentes vivos maiores ou menores, e se interligam entre si por uma certa verticalidade. O Aion, por sua vez, indicaria um regime temporal horizontal, que escapa ao presente vivo, uma espécie de tempo cindido que tem como característica básica dividir-se ao infinito em passado e futuro. Como se sabe, a discussão deleuziana sobre o acontecimento em lógico sentido apoia-se principalmente na sua concepção do Aion. Mas eu gostaria de defender aqui que Cronos também tem sua particular importância no interior de uma discussão sobre o acontecimento, que busca partir de Deleuze, mas não se esgote numa exegese textual. Cronos, com efeito, aponta para algo simplesmente fundamental numa análise do acontecimento, que é essa estrutura e profundidade do presente vivo, a qual Deleuze já descortinava no segundo capítulo de Diferença e Repetição. O presente vivo tem uma certa estrutura, uma certa profundidade. É isso que aprendemos ao ler as passagens de Deleuze dedicadas à análise de Cronos em lógica do sentido. Ora, ao menos do nosso ponto de vista, há uma relação bem clara entre o acontecimento e o presente vivo. O acontecimento é, antes de mais nada, essa irrupção de um presente vivo mais largo, esse alastramento do presente vivo que produz, no dizer de Diferença e Repetição, uma multiplicidade de sínteses passivas diferentes, tais como as sínteses orgânicas, perceptivas e imaginativas que nos constituem. No presente vivo nós somos e vivemos, e toda discussão sobre o acontecimento só faz sentido se nós refreamos nossa propensão historicizante e nos instalamos com os dois pés juntos no presente vivo, para aí ver surgir a criação intempestiva do real. Esse é o primeiro passo para quem quiser compreender a estrutura do acontecimento, instalar-se no presente vivo, de onde nós, curiosamente, jamais saímos. Aprender os diversos níveis que o compõem, observar sua intempestiva recriação, a intempestiva expansão do presente vivo que compõe a vida do acontecimento. Assim, pensamos nós, damos um primeiro passo para responder a pergunta: o que é viver no acontecimento? Os acontecimentos, com efeito, são vários, mas, como pontuou Deleuze em lógica do sentido, isso não nos impede de poder falar de um único acontecimento, um A maiúsculo, à medida que os acontecimentos estão sempre retornando, seguindo a lei do eterno retorno. Na medida que nos instalamos com os dois pés juntos no presente vivo, demos o primeiro passo para compreender a natureza do acontecimento. Mas como qualquer leitor de lógica do sentido sabe, isso não basta para Deleuze. Pois, para além de Cronos, há o Aion, esse tempo paradoxal, que cinge o presente no passado e futuro ilimitados, tornando possível, assim, a própria linguagem. O que é o Aion? Essa é uma pergunta difícil, a qual nós não temos, em hipótese nenhuma, pretensão de responder de forma cabal. Se tivéssemos de arriscar uma resposta, todavia, diríamos o seguinte: é fato que nós vivemos no interior do presente vivo. É fato que seus limites parecem, mas só parecem, delimitar a estrutura do próprio real para nós. É fato que o presente vivo tem uma certa profundidade. É fato que esse presente vivo se alastra, produzindo assim nossos estados conscientes e corporais, etc. Mas também é fato que os limites do presente vivo nunca são suficientes para nós, na medida em que eles são por demais estreitos. O enunciado parece indicar o limite do presente vivo. Ora, o enunciado dura alguns poucos segundos, depois dos quais ele simplesmente se encerra para dar lugar a um outro enunciado e por aí vai. Se nossa linguagem se restringisse a exprimir aquilo que se processa no interior do presente vivo, na forma de enunciado, ela seria bem pouca coisa. A linguagem, perfeito, é aquilo que nos permite nos libertar do presente vivo, instituindo um horizonte temporal ampliado, um mundo simbólico que circunda, de algum modo, o presente vivo. Embora, curiosamente, nós nunca abandonemos o presente, continuamos nos exprimindo por meio de enunciados temporalmente limitados. Parece-nos que é isso que Deleuze quer apontar com o nome de Aion. O Aion deleuziano designa uma segunda temporalidade, complementar do presente vivo, que permite a irrupção da própria linguagem, na medida que divide o presente no passado e futuro virtualmente ilimitados. Se tivéssemos de exprimir a relação entre Cronos e Aion em linguagem própria, diríamos que Cronos aponta para uma espécie de expansão vertical do acontecimento, enquanto Aion designa uma espécie de expansão não mais vertical, mas horizontal do acontecimento, a instituição de um mundo simbólico que nos evade, de algum modo, do presente vivo. Mas isso, cabe lembrar, é somente nosso modo de enxergar a questão do acontecimento a partir de Deleuze. Voltemos à questão inicial, a saber o que é viver no acontecimento. É essa questão que nos conduz à problemática propriamente ética. Viver no acontecimento é, primeiramente, antes de mais nada, viver numa realidade que está se recriando a cada momento, num universo que reconstrói-se constantemente, como diz Fernando Pessoa no verso da Tabacaria. Aqui cabe notar que muitas vezes se associa o acontecimento a um processo de criação de possibilidades, o que sem dúvida ele é, pois é a condição de toda futurização. Nossa própria criação de possibilidades seria estéril, se não fosse ao mesmo tempo uma criação de realidade. Só posso agir livremente porque nada está definitivamente dado. Ao erguer meu braço, participo do processo de recriação constante do real, que se dá sempre na simples espessura de um acontecimento. Viver no acontecimento é viver em suma no mundo que está no processo de criação contínua, instalando-se num presente vivo que se cinge constantemente para produzir o próprio tempo, com sobretudo infinita para o passado e para o futuro ilimitados. Bom, aqui chegamos à análise da cena de Blade Runner que mencionamos no início dessa fala.
Como se sabe, grande parte da angústia da beleza que teve o Blade Runner original, não o mesmo original do original, provém daquilo que nós poderíamos chamar, na falta de um termo melhor, de aceleração existencial dos replicantes. Eles têm um prazo de vida curto, de apenas 4 anos. Essa aceleração existencial, por sua vez, é o leitmotiv de diversas cenas do filme. Por exemplo, no diálogo de Tyrell com o replicante Roy Beck, interpretado por Rutger Hauer, que culmina com a morte do primeiro, Tyrell declara que não há nada que pudesse ser feito para dilatar o tempo de vida dos replicantes, que não é possível reprogramar seu código genético, o que acaba por despertar a fúria assassina de Roy. Nesse magnífico diálogo, Tyrell lança aquela frase que talvez melhor defina a angústia e ao mesmo tempo a condição sublime dos replicantes. A frase é: a luz que brilha o dobro arde a metade do tempo. A vida dos replicantes é marcada assim por uma radical escassez ontológica, que ao mesmo tempo é o motor de uma enorme intensidade vital. Essa dualidade primária está presente, por sua vez, naquela cena que talvez tenha a maior carga ética do filme, a cena em que o Roy salva Deckard da morte. Como se sabe, Deckard, interpretado por Harrison Ford, é um caçador de replicantes, e como tal tem como missão eliminar Roy e seu bando. Nada mais natural, portanto, que Roy, vendo Deckard dependurado numa pequena viga no topo de um prédio, deixasse-o cair. Mas como sabemos, não é isso que Roy faz. No momento em que Deckard não aguenta mais e solta a viga, Roy pega a mão de Deckard e o ergue de volta para o prédio, salvando sua vida. Por que Roy salva a vida de Deckard? A esse respeito, inúmeras hipóteses e conjecturas foram lançadas. A que nos parece mais fundamentada é aquela que vê no gesto de Roy algo motivado pelo reconhecimento de sua finitude radical. Ao aprender que vão ser marcado por uma terrível finitude que morrerá em breve, Roy seria inspirado por uma súbita compaixão por seu algoz, o que o levaria a salvar sua vida. Com efeito, não temos nada por essa leitura, inclusive a cremos compatível com a aceleração existencial de fundo, que a nosso ver é o motor do filme. Mas gostaríamos de salientar que essa leitura é parte de uma concepção demasiado personalista, demasiado humana dessa cena fundamental. O que Roy descobre no fundo, a nosso ver, é bem outra coisa. É uma esfera de acontecimentos impessoais ou parapessoais, no qual sua existência subjetiva se dissolve como lágrimas na chuva, para usar a belíssima expressão improvisada por Rutger Hauer no filme. Nessa esfera pré-subjetiva, toda e qualquer vida se torna valiosa, a despeito dos eventuais atributos do portador da vida em jogo. Nesse sentido, há um claro paralelo entre essa cena de Blade Runner e aquela proposta por Dickens e descrita por Deleuze em A Imanência, uma vida. Em ambos os casos, estamos diante não mais de uma esfera egóica, em que personalidades constituídas se defrontam, mas numa zona pré-subjetiva fluida, em que uma simples vida está em jogo. Nesse sentido, é um componente essencial da cena a chuva, que dissolve qualquer fronteira rígida entre os corpos dos protagonistas. Há toda uma pequena ética que podemos defender dessa cena, e que nós não temos a pretensão de esgotar aqui. Mas se tivéssemos simplesmente de apontar aquilo que a fundamenta, eis o que diríamos. Antes de sermos pessoas constituídas, caracterizadas por uma identidade pessoal estável ao longo do tempo, nós somos pequenos feixes de acontecimentos. Acontecimentos que marcam em nós a origem do próprio tempo, e que permitem a formação de nossa vida subjetiva propriamente dita. Uma característica básica do acontecimento que não pude explorar aqui, que foge um pouco do que Deleuze propõe, é sua fundamental escassez ontológica. O acontecimento envolve um processo vital ascendente que permite a abertura do próprio tempo, mas também está vinculado a uma fundamental morte. Morte essa anterior a toda a morte pessoal, que não é senão o fechamento do próprio campo temporal, com morte perpétua e constante. A batalha entre vida e morte no acontecimento, nesse sentido, antecede toda a personalidade constituída, envolvendo toda uma pequena ética dos acontecimentos, da qual nós podemos ter um pequeno deslumbre no gesto derradeiro do replicante Roy Beck. Obrigado pela atenção. Prazer que estar aqui com meus colegas, professor Benedito da coordenação. Então, eu vou ler também, gente. Eu vou ler também, então, talvez um pouco chato, mas eu espero que não. Então, eu vou começar. Esta comunicação tem como ponto de partida uma iniciação científica que se esforça em demonstrar a existência de uma ontologia da filosofia de Deleuze e as características desta. Um dos motivos do interesse pela filosofia de Baruch de Spinoza nasce da hipótese de que existe em seu pensamento uma ontologia inseparável de uma ética, tal qual Deleuze sustenta no curso ministrado em Vincennes, no dia 17 de março de 1981, e que tal relação entre ética e ontologia também se encontra no pensamento de Deleuze. Nesse sentido, o objetivo desta comunicação é apontar como Deleuze, a partir da interpretação acerca da essência do modo finito, presente em Spinoza e o problema da expressão, coloca a questão do liame entre a ontologia e a ética no pensamento de Spinoza. No decorrer desta pesquisa, verificou-se que no âmbito dos modos finitos, o
conceito de essência é que atende à questão mencionada. Também verificou-se que a essência do modo finito é definida com base em duas teses, que eu vou enunciar agora. A primeira tese é: a essência é um grau de potência sempre existente em ato, e a segunda tese é que cada essência é uma singularidade. E agora eu vou tratar mais especificamente de cada tese, depois vai tentar formular a questão da liame entre ontologia e ética do pensamento Spinoza. Para entendermos como a essência do modo finito é um grau de potência, faz-se necessário tecermos breves palavras sobre como esse grau de potência decorre da absoluta potência da substância spinozana. Para tanto, vale mencionar o aspecto dinâmico do atributo, o qual é tomado de duas formas distintas. O primeiro, coletivamente, no sentido de os atributos serem as condições sobre as quais se atribuem à substância a identidade da potência absoluta com sua essência formal, ou seja, tentar traduzir, cada atributo exprime em uma qualidade determinada a mesma quantidade infinita de potência que outro atributo exprime em outra qualidade determinada. Então, não existe mais potência no atributo do que em outro. Em termos, na decorrer do livro deles, da importância fundamental nessa interpretação do paralelismo. E o segundo aspecto dinâmico do atributo é o distributivo, no sentido de os atributos serem as condições sobre as quais se atribui ao modo finito a identidade de sua essência com sua potência, pois cada essência de modo corresponde a uma parte da potência divina. E agora que se definiram as condições segundo as quais podemos identificar a potência de existir com a essência do modo, pergunta-se o que Spinoza entende propriamente pela essência do modo. A demonstração da proposição 4, da parte 4, indica-nos o caminho quando afirma que a essência de cada coisa é uma parte da potência divina. Sobre essa passagem, Deleuze comenta que essa parte se revela irredutível, grau de potência de Deus, mais precisamente, na medida em que essa potência é explicada pela nossa própria potência. Importante salientar que de nenhuma maneira confunde-se a essência dos modos com a essência da substância. As essências dos modos só existem contidas nos atributos que, por constituírem a essência da substância, como estabelece a definição 4 da parte 1, exprimem uma qualidade eterna e infinita. As essências dos modos, por sua vez, são partes da potência divina, porque são os modos dos atributos que, como mencionou, constituem a essência de Deus, ou da substância. Em suma, eis os dois argumentos utilizados por Deleuze para sustentar a tese da existência atual das essências dos modos. Primeiro argumento: os atributos que constituem a essência da substância são os mesmos para a substância e para os modos. E o segundo argumento, que a mesma identidade entre essência e potência que nos leva a deduzir a atualidade da potência de Deus, estabelece a essência do modo como grau de potência da substância e, portanto, leva-nos a afirmar a atualidade da essência dos modos. Mas o que significa isso? Segundo Deleuze, a identidade entre potência e essência significa que a potência dos modos é sempre em ato. Nesse sentido, Deleuze aponta que se trata de uma certa influência de uma longa tradição física e materialista afirmativa, que substitui a distinção aristotélica potência-ato pelos conceitos de agir e padecer, que na ética são definidos da seguinte maneira: agir é quando em nós ou fora de nós sucede algo que se explica pela nossa própria essência, e padecer é quando em nós sucede algo que se explica pela nossa essência e pela essência de outra. Importante salientar que agir e padecer são igualmente atuais, inversamente proporcionais, e remetem a um poder de ser afetado que corresponde à essência do modo. O poder de ser afetado, ou a aptidão do modo, está sempre preenchido. Logo, não há potência que não seja atual. E fazendo uma situação mais longa agora para Deleuze, para dedicado para você. E assim conclui Deleuze: a distinção da potência do ato, no nível do modo, desaparece em benefício de uma correlação entre duas potências, agir e padecer, igualmente atuais, mas cuja soma é constante e constantemente afetuável. Portanto, a cada instante, o modo é tudo o que ele pode ser, sua potência e sua essência. Fim de citação. E essa é a primeira tese sobre a essência do modo em Spinoza, o problema da expressão. A partir de agora, dedicar-nos-emos à segunda tese. Como mencionamos anteriormente, na demonstração da proposição 4 da parte 4 da Ética, Spinoza afirma que o modo é parte da potência de Deus, e mencionamos também
que a essência dos modos existem apenas contidos nos atributos, que constituem a essência da substância. Mas se Spinoza afirma, na proposição 12 da parte 1, que a substância não pode ser dividida, fica a seguinte pergunta: sob que condições pode-se afirmar que os atributos que constituem a essência da substância possuem parte? Com base na exposição do regime de distinção própria à natureza absolutamente infinita da substância spinozana, que por uma limitação de tempo não dá para abordar aqui, Deleuze responde à questão afirmando que um atributo se divide modalmente e não substancialmente. Segundo Deleuze, os atributos são afetados ou modificados por dois tipos distintos de quantidades infinitas: uma quantidade intensiva e outra extensiva. A quantidade intensiva se divide em partes intensivas ou graus e compreende o conjunto das essências dos modos. E a outra quantidade divide-se em partes extensivas que compreende o conjunto das partes extensivas, obviamente, que compõem os modos. Fazer só uma pequena nota que, para Deleuze, é importante mencionar que não é só uma exclusividade do atributo extensão ter partes extensivas, pois também o atributo pensamento também pois também compõe o atributo pensamento as partes modais que compreendem os corpos mais simples. E isso na letra do texto do Spinoza está na proposição 15 da parte 2 da demonstração, em que ele diz que a ideia do corpo humano, a mente, é composta dessas muitas ideias das partes de que é composto. Agora voltando para o corpo do texto. Como só recapitular rápido, o atributo se divide em duas quantidades modais, e a quantidade intensiva e extensiva. E agora definido propriamente o que se entende por cada tipo de matéria modal, podemos então perguntar pelo estatuto das essências dos modos no arranjo conceitual spinozano. Segundo Deleuze, o estatuto das essências dos modos é de realidades físicas, coisas físicas. Isso significa que as essências dos modos existem eternamente, independente da existência dos modos na duração. Nas palavras do filósofo francês, uma essência do modo existe, é real e atual, mesmo se não existe atualmente o modo do qual ela é a essência. Para não cairmos no clássico problema dos entes não existentes, é importante destacar que, assim como demonstra o exemplo dos retângulos contidos nos círculos, presentes no escolho da proposição 8 da parte 2, as essências dos modos existem necessariamente enquanto contidas nos atributos. Porém, a existência dos modos depende de um regime de causalidade que diz respeito à matéria modal extensiva e não à matéria modal intensiva dos atributos. A causa da existência do modo é sempre outro modo e não sua essência. O estatuto da essência do modo, como realidade física, diz respeito apenas à existência das essências enquanto estão contidas formalmente no atributo. Para que o modo exista na duração, é necessário que partes extrínsecas se encadeiem em uma relação de tal maneira que corresponda a essa essência. Na letra do texto spinozano, o termo é distinção extrínseca. Dessa maneira, se a essência possui uma existência formal que precede ontologicamente a existência do modo na duração, é razoável pensarmos que a distinção extrínseca supõe uma distinção intrínseca entre as próprias essências enquanto estão contidas nos atributos. Então passa a ser como isso é possível e como se distingue uma essência das outras. Apesar de reconhecer que Spinoza não formula de maneira tão clara o tema da distinção intrínseca, Deleuze sustenta que o regime de distinção da matéria modal intensiva se dá nos atributos e por diferenças quantitativas. Apesar de Deleuze a falar em diferenças quantitativas, de maneira alguma se pode entender que os diferentes graus de intensidade correspondem a unidades discretas. É ontologicamente absurdo tomar um grau de potência como maior ou menor do que o outro, ou propor equivalência entre os diferentes graus. Pois, para Deleuze, os graus de potência que constituem a essência dos modos devem ser entendidos como singularidade. E agora também fazer uma citação mais longa. Agora cito Deleuze. Podemos pensar que Spinoza se oriente na direção de uma singularidade própria às essências dos modos enquanto tais. As essências dos modos são modos intrínsecos ou quantidades intensivas. Mas essa distinção quantitativa é uma diferença interna, uma diferença de intensidade, de modo que se deve dizer de cada ser finito que ele exprime o absoluto segundo seu grau de potência. Que é isso que ele retoma o vocabulário da demonstração da proposição 4, da parte 4.
E essa é a segunda tese sobre a essência do modo finito. E agora, encaminhando o final da minha comunicação e tentando formular o liame entre ontologia e ética, a partir da interpretação de Deleuze sobre a essência do modo finito, diríamos que em Spinoza, o problema da expressão, observa-se a exposição de uma ontologia que abole qualquer possibilidade de se extrair dela dimensão suplementar para julgar os modos. Pois, do ponto de vista do ser, ou da substância, não há hierarquia entre as essências. A essência de cada modo corresponde a uma singularidade, como vimos na segunda tese, que não pode ser equiparada a outra. Ademais, por identificar o conceito de essência e potência, que sempre existe em ato, como vimos na primeira tese, define-se a existência dos modos a partir de sua atividade, de seus afetos. Dessa maneira, não há fundamento ontológico para que se julguem os modos a partir de um modelo, como fica claro no prefácio à parte 4 da Ética, ou a partir daquilo que o modo não é, como fica explícito no radical exemplo da carta 21, que para mim é um dos momentos mais bonitos assim, que eu já li do Spinoza, que é dizer que, em que o Spinoza diz, que dizer que falta visão a um cego é tão absurdo quanto afirmar que falta visão a uma pedra, pois a privação, e agora cito Spinoza, não é nada por si mesmo, é apenas um ser de razão, uma maneira de pensar que nós formamos quando comparamos coisas entre si. Nesse sentido, a partir das duas teses sobre a essência do modo finito, dizemos que Deleuze apresenta a ontologia spinozana de maneira que esta é correlata à ética do filósofo luso-holandês. Pois, para Spinoza, a única maneira de definir os afetos é a partir da potência própria de cada um, ou seja, das afecções de que cada modo é capaz, dadas certas condições, e que, portanto, a cada modo cabe apenas um e único desafio ético, desdobrar ao máximo sua potência. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Annelise, eu sou graduada de Filosofia aqui na UF. E o meu trabalho tem como objetivo pensar a questão do desejo como falta e o desejo enquanto produção na obra de Estela do Patrocínio, Deleuze e Guattari. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a Estela. Ela foi uma mulher negra, louca, pobre e sem família, internada à força nos anos 60 em um hospício no Rio de Janeiro. Apesar de ter sofrido e testemunhado inúmeras violências dentro da instituição psiquiátrica, Estela foi capaz de, através de registros de relatos orais, dar voz ao que acontecia por detrás dos muros da colônia Juliana Moreira. Nos anos 80, foi convidada pela artista Nelly Guttmacher a participar de um ateliê que a artista estava montando na colônia, onde seus falatórios foram gravados em fitas cassetes pelas estagiárias da Nelly. Então, os falatórios foram transcritos e organizados por Viviane Moisés em um livro de poemas chamado Reino dos Bichos e dos Animais ao Meu Nome. É importante frisar que Estela não escrevia poemas. Ela entrava num fluxo de palavras e esse fluxo era lido como poético. Nesse livro organizado pela Viviane Moisés, no final tem uma entrevista da Estela com uma das estagiárias da Nelly. E no final dessa entrevista é possível verificar que ela realmente não escrevia poemas, ela era um fluxo de palavras. A estagiária pergunta: você poderia falar uma poesia pra gente? E a Estela responde: não tenho mais lembrança de poesia nenhuma. A estagiária diz: tudo que você fala é poesia, Estela. E Estela responde: é só a história que eu estou contando, anedota. Nessa mesma entrevista, a estagiária pergunta a Estela quais são seus desejos. E Estela responde: meu desejo é crescer, multiplicar. É interessante pensar a questão desse desejo de multiplicar, esse múltiplo, essa multiplicidade, porque também é um conceito que vai se relacionar com o que Deleuze e Guattari definem como desejo, como uma agência, como um conjunto, porque Deleuze vai afirmar em seu abecedário que você não deseja um objeto que te falta. Você deseja um conjunto em conjunto. E, para além disso, o desejo... Vamos para os pormenores. Eu vou ver, galera. Não tá dando. Eles sugerem que o inconsciente é usina,
mas tem sido entendido como inconsciente representativo, uma espécie de teatro onde prevalece a encenação de mitos e tragédias. As instâncias freudianas, id, ego e superego, assim como as demais partes do corpo, são máquinas. Não há nada além dos efeitos e ruídos dessas máquinas. Na nova dinâmica proposta por Deleuze e Guattari, tudo é fábrica e o desejo é produção. Deleuze e Guattari propõem um modelo materialista de psiquiatria, onde através de uma dupla operação, o desejo é introduzido no mecanismo de produção e a produção é introduzida no desejo. Dessa forma, o desejo é imanente, o que significa dizer que ele é produtor de realidade em realidade. Não há realidade psíquica ou duplicação da realidade. Isto é, não há um indivíduo que participa de um fragmento torpe da realidade, maculada por suas interpretações a partir da representação de traumas vividos na infância com papai e mamãe. Tudo é imediato e imanente. O indivíduo se dissolve no todo, em máquinas. Máquinas que produzem fluxos interceptados por cortes. O desejo é produtor e produto do efeito dessas máquinas nessa indústria que é a natureza, sem distinção entre o eu e o externo. Tudo se dissolve nessa ideia de fábrica de real. Produção como oposto conceitual de aquisição, onde a aquisição remete à concepção platônica de desejo. A falta de um objeto real instaura a necessidade de adquiri-lo. Desde Platão, o desejo opera buscando esse objeto que falta. Deleuze e Guattari rebatem afirmando que só faltaria um objeto ao desejo se ele tivesse que buscar esse objeto fora dele, o que não é possível, já que em sua teoria, desejo e objeto estão no mesmo plano, formando uma só máquina. O desejo não nasce de dentro para fora. Não há distinção entre dentro e fora. Apenas acoplamentos. O que falta é um sujeito do objeto, uma vez que não é possível fixar um, a não ser, é claro, através da repressão. O sujeito, nos demais casos, é resquício desse processo de produção, sendo, portanto, um sujeito nômade vagabundo. É prática comum do sistema capitalista, disciplinador e repressor, como o nosso, se apropriar e explorar a despotencialização de indivíduos para mais facilmente manipulá-los. Nesse sentido, se por um lado a psicanálise reconhece o desejo enquanto protagonista de processos emancipatórios, por outro, constrói uma espécie de aparato burguês para controlá-lo e confiná-lo à sala de análise. Conceber o desejo enquanto falta é reforçar a submissão social. Isso porque na concepção de Deleuze e Guattari, o sujeito é um produto, um resíduo que resta dessa produção desejante. Nessa lógica, é preciso estar sempre maquinando, sempre em movimento e levando em consideração que produto e produtor de realidade são partes inerentes ao mesmo processo. Se a máquina está sempre em movimento, não é possível fixar um sujeito. Muda-se o produto da máquina, muda-se o sujeito que dela devém. Reprimir o devido sujeito, criar a produção desejante da máquina, alienar a produção do produto, é o movimento das forças repressivas. Deleuze e Guattari lançam a pergunta: como foi possível figurar o esquizo como esfarrapo autista, separado do real e cortado da vida? Pior ainda, como pode a psicanálise fazer dele, na prática, esse farrapo, reduzi-lo a esse estado de um corpo sem órgãos tornado morto? Stella poderia responder da seguinte maneira, também na entrevista dela com a estagiária. A estagiária pergunta: você passa muito mal aqui? Stella responde: passo mal porque eu tomo constantemente injeções para o homem e o líquido desce. Quem é que te dá essas injeções? O invisível, polícia secreta sem o corpo. E para que servem essas injeções? Para forçar a ser doente mental. No dia que parar essas injeções, você ficará curada? Fico completamente curada se não tomar remédio, não tomar injeção, não tomar eletrochoque. Eu não fico carregada de veneno, envenenada. O que resta desses procedimentos de caráter punitivo? Um corpo sem órgãos, improdutivo. Um sujeito fixado, cuja capacidade de intervir na realidade e de se entender como produto e produtor de real é usurpada, na medida em que tem seu delírio, ou seu desejo, reprimido socialmente. É nesse sentido que a obra de Stella do Patrocínio merece especial atenção. Ela afirma ter perdido o gosto, o prazer, o desejo, a vontade e o querer. E, no entanto, algo restou.
algo resistiu ao processo de repressão ao qual foi submetida. Stella poderia ser mais uma mulher pobre, negra e louca a ser apagada da história, mas sua produção a resguardou desse destino, uma vez que seus relatos revelam a lucidez em relação à sua história, ao lugar que ocupa socialmente, ao espaço que está confinada e aos sujeitos que devêm de suas produções, registrando e consumindo a realidade de Stella, como, por exemplo, no seguinte poema. Nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo que é doença, hospício, mundo dos bichos e dos animais. Os animais, dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macaco, girafas, tartarugas. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Jardim Zoológico, Quinta da Boa Vista. Um verdadeiro jardim zoológico, Quinta da Boa Vista. Na passagem da página 34 do Antiédipo, Deleuze e Guattari afirma: o artista é o senhor dos objetos. Integra na sua arte objetos partidos, queimados, estragados, para submetê-los ao regime das máquinas desejantes, nas quais o desarranjo faz parte do próprio funcionamento. Ele apresenta máquinas paranoicas, miraculantes, celibatárias, como outras tantas máquinas técnicas, pronto a minar máquinas técnicas com máquinas desejantes. Mais ainda, a própria obra de arte é uma máquina desejante. Deleuze e Guattari conceituam o que o poema de Stella já manifesta, que o desejo entre a produção desejante de Stella, que o desarranjo entre a produção desejante de Stella e a sua realidade degradante produzem um objeto artístico que testemunha que seu desejo não se estagnou, apesar de tudo, não foi possível reduzi-lo a farrapos. As palavras de Stella pulsam, vibram, reverberam no real e o transformam na mesma medida em que este também transforma ela. Se mesmo Stella, vítima de tantos procedimentos de exclusão e de controle, foi capaz de resistir e insistir na sua produção, mesmo quando acreditava ter perdido sua capacidade de desejar, fica o convite para todos nós nos esperarmos esse símbolo e pensarmos: e se vivêssemos nosso desejo como produto e produção de real? E se vivêssemos conscientes de que somos os resíduos dessas produções e que nesses processos de devir, outro real é possível? E se permitíssemos viver uma vida não fascista em todas as dimensões que essa proposta implica? Obrigada.